Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida, estamos aqui para mais um Papo Medicode, aquele papo super interessante sobre um tema médico relevante. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal no YouTube para nos ajudar a manter esse projeto. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Dr. Wilson e o Dr. Áureo do Carmo. Tudo bem, Áureo? Tudo bem, aqui mais uma vez aqui com o Wilson para aprender, né, sobre esses temas interessantíssimos, né, de neuropediatria. E hoje um assunto, né, muito polêmico, né? Para fechar a sequência. Para fechar a sequência, né? Que é o uso de telas. E aí, Wilson, o uso de tela é o quê? É para o gato não pular da janela, é isso? É. Você bota a tela... Ou para o pai não jogar a criança pela janela, ela bate na tela e volta. Qual tela que você está se referindo aí para gente? Gente, boa noite, né? Esse é o assunto que eu mais falo no consultório. Eu acho que eu perco, não, né? Eu ganho 30 minutos por consulta falando sobre o uso de telas. Então, não vamos conseguir esgotar o tema aqui. O uso de telas é basicamente o uso de aparelhos eletrônicos que têm tela. Então, televisão, celular, tablet, computador, hoje em dia relógio, tudo isso é o uso de telas. Isso faz muito mal. Bom, então a gente já fica meio assustado, né? Qual de nós não usa tela, né? Então, vou convocar o Dr. Áureo do Carmo, depois eu vou dar o meu testemunho. Áureo, quando você era criança, como é que era? O que você fazia quando você era criança? Fala aí para mim, o que você fazia? O que você gostava de fazer? Lá em casa a gente sempre teve uma rotina saudável, né? Saudável, assim, com regras, com uma rotina mesmo, né? E como é que era a rotina, né? Eu estudava de manhã, então tinha o horário ali para acordar, tomar o café da manhã, vai para a escola, né? Volta da escola, dever de casa, né? Futebolzinho, às vezes, descia para brincar e tal, e só ia ver meu desenho predileto, né? Já 6 horas da tarde, vamos dizer assim. E era o meu desenho, eram 2, né, desenhos ali, desenhos de 10 minutos cada Tinha um. comercial. Tinha comercial, você não episódio podia era só no dia ficar seguinte. passando de um episódio para o outro, não. Você viu o que estava na televisão aquele dia. Quanto tempo você gastava na televisão por dia? Cara, em torno de 30 minutos, não chegava a 1 hora, não. Entre 30 minutos e 1 hora. E não era todo dia. Às vezes o futebol ficava melhor, você voltava para casa só para tomar banho, né? Todo sujo. Quando eu tomava banho. Quando né? tomava banho. Só agarrei, mãe. Não, só lavava o pé. E aí tomava um banho e ia dormir. Dia seguinte, rotina de novo, né? Beleza. Eu, quando era criança, era semelhante ao Áureo. Acordava de manhã, acordava lá às 5h30 da manhã, pegava o ônibus. Incrível, né? Coisa que não existe mais. Eu pegava o ônibus com 8 anos de eu idade. também. Saí com 11 anos também. Você pegava o trem. Isso é uma questão que influencia o aumento do uso de telas, né? A segurança. Ninguém também pode brincar na rua mais. E aí ia para a escola, passava a tarde toda na escola, saía da escola 12h30, mais ou menos, pegava o ônibus, chegava em casa, tomava banho, almoçava, dormia um pouco. Acordava, estudava um pouco, jogava futebol na rua, né? Voltava para ver o Chaves e o Chapolin, assim. que era que eu adorava, o Chaves, o Chapolin, o Cavaleiro do Zodíaco, adorava também. Eu era Piratas do Espaço, eram outros, né? Mas e à noite, né? À noite eu ficava brincando em casa sozinho, gostava de jogar botão, por exemplo. Jogava botão sozinho, eu contra eu mesmo. Né? Eu sou filho único, né, gente? Mas eu tinha meus amigos também do bairro, às vezes a gente descia, jogava bola à noite na rua, né? Era um tempo diferente, né? Também passava pouco tempo na frente de telas. Né? E hoje, eu passo muito tempo na frente de telas. Celular, eu consulto meu WhatsApp 300 vezes por dia. Responder meus pacientes. Nessa época de infância e adolescência, né, lá em casa tinha regra. Então, eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de informática, né? Eu jogava videogame. A gente jogava videogame, mas lá em casa era assim, era só no final de semana. O videogame era só uma hora. Só final de semana, Porque a fonte final esquentava. de semana esquentava. Aí tinha esse mito, né? A fonte no videogame esquentava, você tinha que parar, senão vai queimar o videogame. E o pai falava que videogame estragava a televisão. Claro, até eu ouvi bastante. Videogame estraga a televisão, para de jogar. Ó, tá aí uma ferramenta interessante aí exatamente. Poder controlar os games. Não adianta falar que estraga o cérebro, né? Que ninguém acredita. Não adianta falar que estraga o cérebro, não acredita. Ninguém liga ou ninguém acredita. Então, assim, o mundo era muito diferente. Eu tenho mais de 40 anos, pouco mais. O Áureo tem o quê? 51. 51, pouco mais de 50.
O Wilson tem um pouco mais de 30. 33. Né? Wilson, como é que era aí na tua infância? Já tinha a tela? Como é que era o negócio? A tela já era mais acessível. Né? Na minha infância, a tela já era mais acessível, mas era mais parecido com a infância do Guilherme. Sem dúvida nenhuma, eu assisti muito televisão e joguei muito videogame. Só que eu preferia brincar. E a qualidade da... Vou falar como é que era a minha rotina. Eu estudava à tarde. Inclusive, eu acho que para as crianças e adolescentes é melhor estudar à tarde. Porque você aumenta o tempo de sono, que é super importante. Então, eu acordava por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Tomava café da manhã, vendo um desenho de meia hora, descia para brincar. 11 horas, foi o que o Áureo falou, tinha a regra. 11 horas, se eu não aparecesse em casa, minha mãe estava na janela, gritando, berrando, o prédio inteiro sabia que eu tinha que subir. Uma vergonha danada. E eu subia, tomava meu banho, almoçava e ia para a escola. Chegava na escola 12h15, não existia chegar atrasado na escola. Chegava 12h15 na escola, ficava lá conversando, brincando, jogando futebol com meus amigos até a hora de começar as aulas. Chegava da escola e gostava de ver Dragon Ball Z. Via Dragon Ball Z no Cartoon Network, de 5h30 e 6. Só que no episódio de meia hora tinham 3 comerciais. Então, nesses 3 comerciais já tá testando a minha paciência e o meu humor. Porque hoje em dia não tem. Hoje em dia não tem comercial. Direto. E se tiver comercial, a criança fica nervosa. O tédio, ele é super importante. 6 horas que eu dava o desenho, eu descia pra brincar. Subia 10 horas. Minha mãe todo sujo, suado. Vai tomar banho, menino. Aí eu enrolava. Mãe, eu só agarrei no futebol, mano. Lavava o pé. Nem suei. Ficava na frente do ventilador, né? Secava rapidinho. Lógico. E aí lavava o pé e ia dormir todo sujo. Resumindo, tive uma infância muito boa, que a gente não vê nos dias de hoje. Né? Muito mesmo. Mas a minha já foi de um acesso maior do que a de vocês. Eu jogava talvez 2 horas por dia. 1h30 por dia. Mas tinha uma rotina. Mas brincava Fazia muito mais. atividade. Preferia brincar muito mais do que jogar... E hoje, como é que é a questão da tela na sua vida adulta? Hoje eu uso muito telas. Eu uso praticamente 4 horas por dia. Tirando a parte do trabalho, né? Porque eu trabalho com um computador na minha frente para registrar. Exatamente. Soma o trabalho aí, dá muita. Dá 10 horas por dia. Porque eu registro toda a minha consulta no computador. Então, assim, eu hoje uso muito telas, infelizmente. Mas eu me policio. Eu, por exemplo, estabeleci um horário para meus pacientes mandarem mensagem. Se eles me mandarem fora do horário, eu vou responder no meu horário. A não ser que seja urgência. Eu tô falando isso, gente, pra gente não parecer hipócrita, beleza? É lógico. Todos nós aqui usamos tela, tá? Mas aí, para depois não falarem que eu sou hipócrita, se eu ganhasse na loteria, na Mega Sena, eu desinstalaria, sem brincadeira. Todos. O Instagram, o WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Eu ia ler, ia sair, ia viajar, ia andar na rua. Hoje... Isso, a situação que nós 3 estamos falando aqui, é porque é muito vinculado ao trabalho do médico, a tela. Sim, você atende teu computador, você responde seus pacientes no celular. Isso gera crise de ansiedade, né, gente? Muita. Toca a mensagem e já fica ali desesperado para... Exatamente. Eu tô aqui, vai acabar o papo médico hoje, eu vou consultar meu celular. Quem mandou mensagem no WhatsApp? Centenas de mensagens. Vai ter paciente. Se eu vou pegar meu celular ali do lado agora, deve ter 200 mensagens. Vai ter paciente mandando mensagem para mim. E nós sabemos que, aprendemos cedo na medicina, que ser alcançável aos nossos pacientes é um excelente método de ter uma boa relação médico-paciente. Sem dúvida. Só que hoje em dia, tanto nós não temos limite no quanto nós devemos trabalhar, quanto às vezes os pacientes não têm limite quando vão te mandar mensagem. Sem dúvida. Então, isso que o Wilson falou. Tem que eu tenho horário, regra. Eu não tenho horário. O Wilson tem horário. O Áureo, você tem horário? Não. Mas a minha especialidade não deixa, né? Cardiologia. A minha, eu vejo a mensagem. Mas, por exemplo, convulsionou. Eu vou ligar a pessoa na hora. Vou no hospital na hora. Agora, doutor, preciso de um documento. Calma, no meu horário lá de resposta eu vou responder. Beleza. Entendeu? E isso aí é uma coisa que a gente pode usar como paralelo em relação às crianças, né? Que você sempre chamou de rotina. Sim, regra. É o que você falou. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dano, né? Que a tela pode causar à nossa vida. Você já citou ansiedade, por exemplo. Mas quais outros danos? O uso excessivo de telas. Então, quando eu falar uso excessivo de telas, eu falo todas as telas. Não tem diferença, pelo menos nos estudos até agora. Eu até acredito que o celular seja pior. Porque está muito perto, está muito acessível. Inclusive, o Bill Gates, em 92 ou 94, acho que foi 92, falou que nós iríamos ter um aparelhinho que ia caber no nosso bolso, que iria controlar as nossas vidas. Não precisava o Bill Gates, eu admiro muito ele, mas não precisava ser Bill Gates para saber onde isso ia parar, né? E então os danos, o que pode causar? Desde a primeira infância até a fase de adultos, né? Eu não trato adultos, mas eu leio bastante, então eu estou bem informado. Na criança pequena, pode piorar sinais e sintomas de autismo,
Tá? Ou pode, na minha opinião, né? Até pode ser aquele gatilho. Desencadear aquela questão da epigenética, né? Pode ser a epigenética que acontece para ativar aquele gene, fazer com que o corpo funcione defeituosamente. TDAH, piora sintomas e sinais de TDAH. Então, aquela criança que usa a tela, certamente ela é mais desatenta e mais agitada do que a criança que não usa a tela. Transtorno alimentar. Tem gente que não consegue ver televisão sem comer, sem estar beliscando alguma coisa. Transtorno alimentar. Transtornos de aprendizagem. Então, hoje, 51%, isso é muito preocupante, 51% das crianças de 10 anos de idade não sabem multiplicar. Brincadeira, Tá? né? Aí dentro dos transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia, o uso excessivo de tela está relacionado com diminuição do QI. Então, a pessoa fica burra, você fica burro. Emburrece. Simplesmente isso, emburrece. O uso de tela de conteúdo não produtivo emburrece. Transtorno de ansiedade. Quantas pessoas vocês não veem aí, gente, cometer suicídio porque está em transtorno depressivo grave? A pessoa quer ter a vida da blogueira do Instagram. Só que a vida não é assim. Você não vê quantos blogueiros aí com depressão, porque mostram uma coisa que não são. Tá? Aí entrando na área do Guilherme, obesidade, distúrbios audiovisuais. Então você lesiona a sua visão. As pessoas vão ter miopia, vão ter presbiopia, estigmatismo. Então, assim, distúrbio de sono. Como eu falei, então, nós precisamos de melatonina para dormir. Para produzir melatonina, eu preciso de escuridão e silêncio. Se tô com o celular na minha cara, eu tô com luz, tô com barulho. Isso não faz parte da chamada higiene do sono. Não faz não higiênico, né? Não higiênico. Você tem que... O sono é um programa para você pegar no sono. E esse programa envolve desligar etapas. Isso. Né? E você não pode simplesmente apertar o botão e desligar na marra. Então, você tem que ir desacelerando das suas atividades, né? E dá para entender, foi o que você falou, Guilherme. A vida hoje, tá tudo caro. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, então a mãe chega exausta em casa do trabalho, o pai chega exausto em casa do trabalho. A criança não tá nem aí, pô. A criança é criança, a criança quer correr. E aí o pai, toma aqui. Toma o celular. E aí aquela criança fica ali. Aí vai 10 da noite, tá no celular. Aí o pai quer que a criança durma 10h30. Aí chega no consultório, doutor, eu preciso de um remédio. Não, peraí. Aí o celular dele. Aí eu perco o meu tempo ali explicando tudo. Sabe uma coisa que você falou nos últimos papos Medcode que ficou na minha cabeça aqui? Foi, em algum momento, você falou da questão da orquestra entre os sentidos. Da visão, da audição, do paladar, do tato, né? Do olfato. Que eles têm que estar unidos, trabalhando em conjunto. Eu acrescentaria a questão da propriocepção, né? Movimento. Sem dúvida. E a atividade motora. A parte vestibular também. A isso. Então, assim, às vezes a tela, ela te oferece estímulo visual, estímulo auditivo, mas e a parte do equilíbrio, a propriocepção, a parte vestibular, o tato? Tá faltando. Então, assim, as atividades lúdicas, as brincadeiras e etc., elas estimulavam essa orquestra, né? Todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo. E a tela ainda não é capaz de fazer isso. Né? Na verdade, a tela só piora, né? A tela é grande responsável pelos transtornos de processamento sensorial. A gente só começa a processar aquilo com os nossos sentidos quando a gente tem contato. Porque vocês já pararam para imaginar que a tela é uma mera ilusão de ótica? É basicamente isso. Né? Ela é uma mera ilusão de ótica. Né? Você está vendo ali uma pessoa andando na tela e falando com a outra, mas não é uma pessoa que está andando e falando com a outra presencialmente. Guilherme, então isso ilude o seu sistema nervoso. Não é um estímulo natural, normal. Nosso cérebro não foi preparado para isso. É lógico que o desenvolvimento vai ser diferente. Sim. Tá correto? Relembra pra gente aí a quantidade de tempo de acordo com a idade. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Isso é pela Sociedade Americana de Pediatria, que a brasileira segue, de 0 a 2, isso para crianças sem nenhum tipo de transtorno, de nenhum atraso. De 0 a 2, e sempre de conteúdo construtivo. De 0 a 2 anos, 0 de tela. De 2 a 5 anos, 1 hora. De 6 a 12 anos, 2 horas. E acima de 12 anos, 3 horas. Sabe qual é a idade que a Sociedade Americana de Pediatria recomenda a criança ganhar o seu primeiro celular? Qual que tu acha que é? 12? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E por que o governo está desesperado proibindo o celular nas escolas? Está nítido o problema. E o que mudou de um tempo atrás para hoje, para ter tanta criança com problema? Ou foi a alimentação, ou foi a tecnologia. Então, para mim... Ou os dois. Ou os dois. Os dois. Tá? Assim, a gente está falando, obviamente, aqui do desenvolvimento cerebral, né, de um sujeito, né?
que fique bem claro que assim, a gente não é contra a tela, é óbvio que não, né? Eu faço parte, tem um projeto lá no Gafre de reabilitação, né, de pacientes idosos virtualizando, né, o Virtualidade. Conta para ele como é que é. O Virtualidade é um projeto que que os meninos começaram iniciativa de alunos de medicina, que começaram levando um óculos de realidade virtual para aquele paciente que não consegue sair do leito. Sim. Né? E aí eles chegavam para os pacientes e falavam, olha, se você conseguisse sair do leito, se você estivesse andando com suas próprias pernas, o que você gostaria de fazer? É um jogo do Flamengo. Gostaria de... Tá no Maracanã. Tá na praia. Então os alunos pegam um vídeo daquela pessoa como se estivesse na praia, bota o óculos ali e é 360 graus. A pessoa vira para o lado como se ela estivesse na praia mesmo e tal. E assim, com uma resposta brilhante em alguns casos. Isso é um conteúdo construtivo. Né? E também não é o dia inteiro. Não, exatamente. A gente tem relatos na pediatria de criança que fica 10 horas, 12 horas na frente de tela. Então, assim, que fique claro que a gente não é contra a tela. A gente é contra a doença, transtorno. A gente é a favor do uso racional. O uso racional, tudo é assim, né? Na vida de todo mundo, tudo é assim. E equilibrado. Né? No caso de muitas profissões, não tem jeito, é tela o tempo todo. A gente vai ver um exame, é tela. A gente vai alimentar um prontuário médico, é tela. É tudo tela. A grande diferença de nós adultos para as crianças é que o cérebro dá informação. Né? Exatamente. A gente vai ter prejuízo. O nosso já está atrofiando já. Não, nós vamos ter prejuízo, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas a criança vai ter prejuízos gravíssimos. Porque o prejuízo dela é de desenvolvimento. Né? O nosso talvez seja de desempenho. É diferente. Pode ser. Pode ser, mas... realmente, assim, isso é muito sério, né? É muito sério. A sociedade não respeita isso. Eu não consigo pensar numa solução. Porque, por exemplo, eu recebo 60 mensagens por dia. Se eu não responder... mas aí a mãe vai entrar em crise de ansiedade. Não, a gente não tem como. Mas, assim, as crianças, né? O recado é esse. Cara, os pais têm que segurar ela isso. Tem a responsabilidade dela, né? Que não é essa. Não é trabalhar... Não é atender paciente. A criança ela tem outra responsabilidade, que é ser criança. Exatamente. Né? Qual é a única responsabilidade que a criança deveria ter? Vai estudar para a prova, vai brincar, entendeu? Só isso. Agora, também existe, né, que não é o nosso tema, mas existe uma ampla desestruturação familiar. Tem de tudo, né? Andando, né? E aí extrapola essas situações. Né? É que o Wilson falou, né? O ambiente. Quando o ambiente não é saudável, meu amigo. Não adianta. Por exemplo, eu quero tirar a tela da... A gente vai falar sobre tecnoferência daqui a pouquinho. Agora. Então, combinado. Então, vamos falar de tecnoferência. O que é tecnoferência? É o uso de tela pelos responsáveis da criança, fazendo com que eles não interajam com o seu filho. E tem vários estudos. Quem quiser botar no Google, pode botar lá. No escolar, bota artigos de tecnoferência. Bota em inglês que vai aparecer um monte. O uso de telas hoje pelos pais é considerado quase que um abandono parental, tá? E você deixar o seu filho ficar na frente de tela é como se você abandonasse ele na rodoviária. Vai deixar uma criança de 10 anos na rodoviária? Deixar na internet é a mesma coisa, não tem diferença, tá? Vai sofrer, claro que lá ele pode sofrer abuso físico, né? Mas na internet vai chegar ao ponto que vai sofrer o abuso físico. E o uso de tela pelos pais, quando os pais não brincam, a maior forma que a criança tem para se desenvolver é brincando com os seus pares ou com os seus pais. Quando os pais não dão atenção para a criança, essa criança não se desenvolve. E aí vai gerar uma série de problemas. Então, eu quero tirar a tela da criança, mas eu fico no celular do lado dela o tempo todo? Não adianta. Complicado. Então, a tecnoferência é uma coisa que a gente tem que melhorar. Claro que, não vai, como o Guilherme falou, a gente depende hoje do digital. Mas a gente tem que melhorar. Então, quando o pai usar, a mãe não vai usar. Quando for usar, não vai usar na frente da criança. Então, tem que criar regras, que foi o que eu fiz com os meus pacientes. Então, assim, eles me mandam mensagem o dia inteiro. De 6 às 7 eu vou responder. E vai ter dia que eu não vou responder, porque eu tô viajando, tô fazendo alguma coisa. Mas eu tento responder sempre. Mas, assim, a gente tem que ter limites e regras. Então, isso é uma coisa que tem que ser dito para os pais, que tem que melhorar essa questão do uso deles também de tela. Pô, a gente chega no restaurante hoje, você vai numa mesa, tá o pai, a mãe e a criança, tá os três no celular. Não tem mais interação, troca entre pai e filho, entre marido e esposa. Isso é um problema sério. E isso é a tecnoferência. Isso é uma coisa que faz muito mal pro desenvolvimento das crianças e faz mal para nós também. Quando for ver, meu filho já tá com 10 anos, eu não cresceu, não brinquei, daqui a pouco meu filho não quer nem saber de mim mais. Beleza, meu amigo. Então, assim, como mensagem final, se você tivesse que resumir a questão da tela, como que você resumiria isso? Bom, resumir o uso das telas.
usem de forma consciente, não deixem os seus filhos usar até os 5 anos de idade. Essa é a forma que eu tenho. Se for para usar, é impossível não usar, que seja de tempo limitado e de conteúdo construtivo. Não deixem a Deus dará. A moda, qualquer moda... Hoje é fácil de você monitorizar, né, o que a criança está vendo. Né? Exatamente. Sob pena do seu filho ter diversos problemas do desenvolvimento. Tanto na fase precoce, tanto quanto na fase escolar, na fase da adolescência ou na fase adulta. Ou seja, a formação humana daquela criança vai ser totalmente prejudicada. Física quanto social, vai ser prejudicada. Mental. Sim, e considere que as telas, considere como se fosse droga. Porque ela vai fazer um pico de neurotransmissor excitatório no cérebro do seu filho e ele vai ficar viciado. Depois que ficar viciado, vai precisar escalar a montanha para desviciar de novo. Então começa desde sempre. Ou seja, gera abstinência, gera tolerância ao uso, você consegue usar cada vez mais um número de horas. Se você não usa, você começa a ter sinais de abstinência, dor no peito, falta de ar, tremor, agressividade. Inclusive, os meus pacientes com autismo, quando eu tiro as telas, quando eu consigo isso com os pais, a grande maioria, assim, de 70%, para com comportamento agressivo. Sem remédio nenhum. Tirou, tem criança que não consegue terapia por causa de problema com plano de saúde, essas coisas. Tirei as telas, a criança 70% melhora da agressividade, do comportamento imperativo. Beleza, meu amigo. Mais alguma pergunta para o Wilson? Não, satisfeito. Wilson, queria te agradecer enormemente, cara, por essa sequência aí de Papos Medcode. Foi super interessante. Foi super agradável. Foi um tempo aqui que a gente passou sem telas, apesar dessa tela aqui sendo Medcode. Mas foi bom, foi ótimo. Foi um bate-papo super saudável. Queria que você se despedisse do pessoal, mas um até breve, porque você vai acabar voltando para falar de outros temas. Bem, então é isso, pessoal. Agradeço o Guilherme, agradeço a Auro pela oportunidade. O Guilherme, o Auro eu estou conhecendo hoje, mas o Guilherme é uma referência na medicina para mim. O Guilherme cuida da minha mãe, que dá trabalho, que tem ansiedade, que se não responder na hora, ela liga. Mas eu respondo ela na hora, pode ficar tranquilo, com prazer. E agradecer a oportunidade de esclarecer, tirar dúvidas. Eu tenho um Instagram profissional que é o @pediatrasindobro. Eu não posto tanto porque eu trabalho muito, respondo muito os pais, mas eu vou passar a postar mais. Espero que vocês levem a sério tudo que eu falei, acreditem e melhorem para os seus filhos terem um desenvolvimento cada vez melhor. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Beleza, Auro. Encerra aí pra gente. Agradecer aqui ao nosso amigo aqui, né? Aprendi muito nesses últimos episódios aí do Papo Medcode e certamente vamos fazer mais podcasts contigo aí, que foi muito proveitoso pra gente. Com certeza o nosso público também vai aproveitar muito do jeito que a gente aproveitou. Obrigado aí. Obrigado. Um abraço e até a semana que vem.